Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Eu recebi aqui do meu querido amigo Celso Nunes a edição de número 2000 da australiana Phantom, da Frill. Gente, essa edição tá fantástica, são 226 páginas e é claro que eu tinha que mostrar para vocês em detalhes essa edição que foi publicada lá na Austrália no mês de junho de 2025. A gente vai dar aquela conferida nessa edição, página por página. Eu não vou comentar as histórias ainda, eu já li todas, são excelentes, eu só quero mostrar a revista para vocês. E em vídeos futuros a gente comenta sobre cada história que tá nessa edição mais do que especial. E essa edição ainda tem um gostinho a mais para nós brasileiros, porque o grande destaque dela é uma aventura ilustrada pelo brasileiro Wendel Cavalcante. Bora conferir! Bom, aqui está a edição, nós temos essa arte da capa muito bacana, é uma capa com a arte do Daniel Picciotto, muito legal essa imagem, né? Uma ilustração bacana, o fantasma tem essa aparência aí forte, poderosa, e a contracapa tem essa arte do Ivan Rodrigues, mostrando vários personagens australianos que foram publicados ao longo dos anos, inclusive pela Frill, e que de uma certa forma muitos deles são inspirados no próprio fantasma. Muito bonita mesmo essa imagem aqui, personagens que a gente aqui conheceu inclusive com outro nome, né? The Phantom Cowboy, Sir Falcon, o Sombra, o Corvo, né? Eu acho que esse personagem aqui é o Pantera, não tenho certeza, uns personagens realmente muito legais. Vamos dar uma olhada na edição para ver como é que ela ficou. A gente tem aqui, né, o conteúdo dessa edição, temos a mensagem do editor falando, né, falando sobre a edição, dando umas pinceladas a respeito das histórias que estão aqui. Deixa eu centralizar bem para vocês, acho que assim tá melhor. Aí nós temos um texto muito interessante do Barry Stubbersfield. É um pesquisador do fantasma, é autor da Phantom Enciclopédia, é um cara que pesquisa bastante sobre o personagem e ele escreve uma história, né, resumida das edições da Frill, desde o número 1 até o número 2000. Um trabalho bacana de pesquisa e de memória. Aí começa The Golden Circle, é uma história clássica, texto de Lee Falk, arte de Ray Moore. Aqui nós temos uma arte do Giancarlo Caruso, né? Giancarlo Caracusso, né? Servindo como uma espécie de capa da edição. Eu não vou comentar as histórias, algumas delas essa por exemplo, eu já comentei inclusive no nosso canal, mas só para mostrar, foi feito um trabalho de cores. Quem coloriu? Não sei, deixa eu ver se aqui diz quem é que coloriu essa edição. Ivan Pedersen. Ivan Pedersen fez a colorização dessa aventura aqui. Muito bacana, né? A história, eu gosto muito da história de Golden Circle, é uma história geralmente lembrada pelos fãs do fantasma, as pessoas gostam bastante dela. Uma grande aventura, diga-se de passagem, em que o fantasma mais uma vez se vê com uma gangue de mulheres. E é até interessante que há um momento aqui nessa história em que o fantasma faz um comentário que não bate, né? Porque ele diz que nunca houve uma gangue como o Círculo Dourado, formada só por mulheres. E ele já tinha enfrentado a Sky Band a essas alturas. Então, é uma das coisas, um dos equívocos cometidos por Lee Falk na hora de roteirizar as suas histórias. O colorido feito aqui pelo Ivan Pedersen deu um ar novo para a aventura. Minha única reclamação é que eu acho que ficou um pouco pequeno, né? Tudo bem, são tiras, então eles colocam 4 tiras por página para não ter que de repente quebrar uma tira, mas acaba ficando um pouco pequeno, né? Aqui vem um pôster que eu deixei para destacar agora enquanto mostrava a edição para vocês. É um pôster muito interessante, a arte desse pôster é assinada
se eu não me engano, pelo Glenn Ford. Deixa eu conferir aqui. Isso mesmo, né? O Glenn Ford, né, fez essa arte, e é interessante porque ela é, na verdade, formada pela texturização de todas as capas da Frio lançadas até hoje, de todas as 2.000 edições da Frio. Um pôster realmente muito bacana, um item legal para coleção. Aqui segue a aventura The Golden Circle. Aí nós temos o Retorno do Círculo Dourado, parte 1. É uma história que foi publicada inteira aqui, mas ela é dividida em partes. A história tem o texto da Julie Dietrich e a arte do brasileiro Wendel Cavalcante. E olha, gente, eu não podia estar mais impressionado com essa história. Vocês vão ver aí, a arte do Wendel é impressionante. A gente tem um fantasma que é o fantasma dele. Ele já tinha mostrado o talento dele em outras edições da Frio, e aqui eu gostei porque ele não tentou emular Ray Moore. Ele não tenta emular Ray Moore, ele simplesmente faz a arte dele. E só para vocês terem uma ideia, aparece uma garotinha chamada Lulu, que foi dito que ela é filha de Fifi, a personagem que aparece em O Círculo Dourado, com o fantasma. Então é assim uma história bastante interessante, e a gente percebe assim a arte muito bacana, sabe? O Wendel Cavalcante é um artista impressionante. Eu gosto muito do trabalho dele. Ele tem esse trabalho de sombras que ele faz isso de uma forma muito perfeita. Tá? O fantasma do Wendel Cavalcante, ele é grandão, rapaz. Inclusive, quando ele tá de sobretudo, você tem a sensação dele ser esse sujeito graúdo. E o que é muito bacana nessa história, né, por ser uma história feita diretamente para quadrinhos, pensando no formato revista, ela tem uma outra dinâmica narrativa. Por momentos assim, o fantasma levantando e trocando de roupa, muito legal mesmo. Uma baita história com cenas interessantíssimas, várias splash pages sensacionais. O roteiro da Julie Dietrich é muito bom, diga-se de passagem. Eu só acho que houve um ou outro momento que eu achei que alguma coisa ficou meio vaga, sabe? Mas nada que desabone a história. Eu vou deixar para mostrar, para falar desses momentos no nosso vídeo em que eu vou comentar essa história. Mas é muito bacana, vocês estão vendo aí a arte, né, dessa aventura. É bacana porque a gente vai vendo a volta de alguns personagens, como inclusive a própria Fifi, que no início da história foi dito até que ela tinha morrido. Muito legal mesmo. Temos Guran e Diana em plena ação durante uma invasão à Caverna da Caveira. Tudo isso eu estou comentando por alto para deixar vocês curiosos para os próximos vídeos. Muito legal mesmo. Muito legal, muito bacana. Uma edição que a gente tem que parabenizar a Frio por essa coragem, né? Porque a gente sabe que alguns fãs do Fantasma são um pouco, como é que eu vou dizer, conservadores, né? Muito saudosistas, e tendem a rejeitar inovações. Aqui a Frio aceita a inovação, arrisca, muito bacana mesmo, né? Olha que página. E eu tenho até a sensação de que em alguns momentos o Wendel faz uma homenagem àquela colorização que era muito típica da RGE, que você tinha personagens em destaque e outros meio que na monocromia, né? Acho que ele fez isso aqui de propósito. Isso foi, para mim, é proposital, é uma baita homenagem visual ao estilo de colorização que o Brasil mantinha durante alguns anos. Olha que imagem, cara. Fantasma brandindo a Excalibur. Realmente, gente, assim, uma baita aventura. Uma história muito boa, e a edição está valorizando muito essa narrativa aqui. O formato acaba valorizando bastante.
A arte do Wendell é interessante porque ela é muito dramática, ela é muito expressiva. Os personagens são muito expressivos. E eu gostei muito desse final. Tem um final aí bastante inovador para quem está acostumado a acompanhar as histórias do Fantasma. Meus parabéns aí ao Wendell por esse trabalho de arte fantástico. Aí nós vemos para The Chen. The Chen é uma história originalmente escrita pelo Lee Falk com a arte do Wilson McCoy. Aqui a gente tem mais uma espécie de capa, né? Uma página inicial pelo Giancarlo Caracuzzo. É a história clássica, né? As cores aqui, deixa eu ver de quem são as cores. Vamos ver aqui de quem é a colorização. Não tem aqui, não tem a colorização. Não sei se essa daqui é a colorização original e eles reaproveitaram, né? Mas tá muito bonita. Essa história tem um problema porque é uma história que o Lee Falk atenta contra o próprio cânone do Fantasma. Ele coloca lá que o segredo da corrente do Fantasma lá que tem no trono não tinha sido anotado nas crônicas, tinha sido confiado pelo 20º Fantasma a um bandar idoso. Isso aí é um problema narrativo, né? Isso é um problema narrativo. A história é ótima, a história é bacana, mas tem essa problemática da narrativa que quebra com o próprio cânone. O Cyber, na entrevista que deu aqui pra gente, falou que o Falk cometia muito esses enganos. E aí, a gente vem para a história The Chen, que é uma história do Tony DePaul, né, e com a ilustração do Brett Blevins. A gente já falou dessa história aqui antes, que de uma certa forma retoma essa história do Lee Falk para dizer e resolver o problema ali do cânone. Resolver aquele problema. Para mim, a única coisa ruim dessa história, apesar deles resolverem o problema da falta do uso das crônicas, a única coisa ruim dessa história é que ela estabelece que a corrente nunca existiu ali no trono. Eu sinto falta disso. É um elemento que eu gostava bastante nas histórias do Fantasma. Então, eu acho isso um problema dessa história, que é eliminar a ideia da corrente. Mas eu gosto da maneira como ele soluciona essa incoerência narrativa deixada por Falk. A gente já comentou aqui essa história antes, mais uma vez, digo de novo, convido vocês a irem lá conferir esse vídeo. O bacana dessa história é que ela retoma algumas outras histórias, ela faz menção a outras histórias do Fantasma e também apresenta uma aventura própria. Não fica apenas na rememoração e no retcon. Inclusive, a própria corrente é importante dentro dessa aventura aqui. Achei que ficou bem valorizado aqui. Olha que a arte do Brett Blevins, para mim, é horrorosa. Eu não gosto. Acho que ele deixa muito a desejar como artista, né? Não gosto dessa arte dele, não. Todo mundo é meio esquisito no trabalho do Blevins, né? E aí nós vemos para duas histórias inéditas. Nós temos primeiro The Tomb of Zadok, é uma história escrita pelo P.D. Anderson com a arte do Giancarlo Caracuzzo, que também faz essa front page aqui, né? É uma história com o 20º Fantasma, né? A história se passa em 1939. Tem de tudo, gente. Tem nazistas, tem espiões, tem ladrões de túmulo, tem misticismo. A arte do Giancarlo Caracuzzo é bem diferente. É uma arte muito característica. Eu achei que ela funcionou muito, né? Algumas coisas são assim, aquele estilo mais atual, né? Às vezes não tão detalhado, mas, sinceramente, funcionou bastante. Mas em termos de quadros, ela é bastante conservadora, se a gente olhar. Diferente, por exemplo, do que a gente viu na arte do Wendell Cavalcante, que é uma arte mais ousada nas páginas, né? Mas eu acredito que seja até em função da própria narrativa. Funcionou bem, história muito boa de se ler. Mais adiante a gente vai comentar algumas sequências realmente muito boas. Muito bacana. Bacana mesmo, né?
E a edição termina com Fury Number 2. Eu vou tentar, inclusive, encontrar a primeira parte dessa aventura, que é ilustrada. Cadê aqui? Né? Ela é escrita pelo Paul Mason, tá? E que também assina a arte. É uma história com Julie Walker. E, gente, é uma Julie Walker já idosa, que cansou de viu seu pai, viu seu irmão, viu seu sobrinho sendo mortos pela Irmandade Singh, então ela resolveu caçar os piratas Singh. Muito, mas muito boa mesmo essa história. É uma arte diferentona, vocês estão vendo aí, sabe? O Paul Mason já faz um trabalho com fantasma na The Phantom of Vietnam. Muito legal mesmo, assim, um negócio bacana, diferente e que termina com um gancho para a continuação que eu tô querendo realmente dar um jeito de conseguir para ler. Bom, a edição realmente é muito bacana, eu espero que vocês tenham curtido. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de apoiar o nosso canalzinho para a gente continuar fazendo aqui os nossos vídeos. Você pode nos apoiar de duas maneiras diferentes. Você pode fazer suas compras na Amazon pelo link do Fantasma Brasil, que fica na descrição do vídeo. Você não paga nada a mais para isso, mas vem sempre um cashback aqui para o canal para a gente continuar investindo nos nossos equipamentos, comprando materiais bacanas para poder mostrar para vocês. Ou, se você preferir, você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor, usando como chave o e-mail do Fantasma Brasil, que você vai conseguir ajudar a gente a manter o nosso canalzinho em pé. Não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas nossas diversas redes sociais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?